Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através de suas escrituras, amém? Nós estaremos lendo Filipenses de número 2 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, um mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honre a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, aqui a gente vai vendo Paulo trazendo, claramente à luz das Escrituras, de tudo aquilo que o próprio Senhor estava ensinando a ele para transmitir para este povo. A gente vê que Jesus ali escolheu e abriu mão de sua glória, como Paulo está dizendo, para viver a nossa vida e sofrer as nossas dores. Agora é a nossa vez de escolher viver a sua vida, a vida de Cristo. Amém? Em Filipenses 2 aqui, Paulo está dizendo claramente, meus amados, para a gente reforçar o conceito de comunhão entre os irmãos, onde nós vemos hoje muito sendo abalado a comunhão, Ali as pessoas deixando a vaidade entrar no coração, de começar a olhar simplesmente para o seu próprio eu, para as suas vontades, Então a gente vendo que Paulo está dizendo, além disso, ele aqui utiliza de forma muito profunda o exemplo claro e profundo, mas não tem outro ser mais poderoso, mais excelente, mais perfeito do que Jesus Cristo. Então ele dá aqui o exemplo de Jesus Cristo e está utilizando aqui para estimular
os filipenses e nós que somos agora os leitores a resplandecermos com a luz de Cristo. Amém? Nós somos chamados para brilhar, fomos chamados para trazer a luz, a paz sobre essa terra. Por mais que essa terra não vai durar, muito, porém nós somos eternos, a nossa alma é eterna. E é nisso que o Senhor está preocupado. Então Paulo convida ali os filipenses, meus amados, a uma profunda, uma palavra grega que se diz assim, kainonia, que significa comunhão. Ele está dizendo aqui a luz da comunhão. Paulo pede que eles sejam unânimes, que eles tenham um propósito em comum. Embora tenhamos diferenças de opiniões e de pensamentos, isso não quer dizer nada. Não é porque eu não concorde com você ou concorde com um tipo de atitude ou de opinião que nós temos que se rebeliar, Pelo contrário, em determinados assuntos nós precisamos ceder muitas vezes, em alguns pontos, para manter a união do conjunto. Amém? Então Jesus Cristo, sendo Deus, ele humilhou-se. Olha só, Jesus é Deus e mesmo assim ele se tornou homem e se submeteu a participar ali dos mesmos sofrimentos que todos nós passamos diariamente. Nós seres humanos, meramente mortais, como Davi diz, há certas limitações, dores, dificuldades. Hoje nós temos contas, pressões, sofrimentos, são tantas coisas, meus amados, que acontecem em nossa vida. Além disso, sobre ele pesava também a responsabilidade, muito mais do que qualquer problema meu e seu. Ali sobre Jesus estava a responsabilidade de redimir a humanidade. Então ele se fez pecado por todos nós, meus amados. Ele enfrentou ali o Getsemane e a dor da crucificação. 3 dias após isso, após a dor do Calvário, Jesus Cristo ressuscitou e recebeu o nome que está sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará, se prostrará e dizer que só Jesus é Rei, só Jesus é Santo. Amém? Então os cristãos, meus amados, devem resplandecer. A palavra cristão são pequenos cristos, são imitadores de Cristo. Paulo exorta aqui os filipenses mais uma vez a viverem em união. Ele destaca que a salvação aqui é um processo iniciado por Deus. É dom de Deus, meus amados. O tanto o querer quanto o efetuar é Deus que prover todas as coisas. Por isso eles devem ser pacientes uns com os outros. Nós devemos ser pacientes uns com os outros. Tem pessoas que estão ainda bebezinho na fé, tem pessoas que estão já intermediárias, tem pessoas que já estão avançando ainda mais. Porém, meus amados, o tanto querer quanto efetuar pertence a Deus, não aos homens. Nós só somos aqui mordomos para estar ajudando uns aos outros. Amém? Quando a gente começa a pensar que somos melhores, quando a gente começa a pensar que temos algo a mais, meus amados, já entrou a soberba, já entrou a carnalidade, já Deus não tem mais nada a ver com isso. Amém? Então aqui ao observar a sua união, aqui os perdidos se sentirão encorajados a estar com eles e dessa forma eles resplandecerão como estrela no universo. É o que Paulo está trazendo aqui, como metáfora. Então Paulo reforça aqui o pedido, meus amados, ao falar sobre a possibilidade real de sua morte. Caso acontecesse isso, o seu trabalho não teria sido em vão, por causa do bom testemunho dos filipenses. Quer dizer, ele está falando assim, olha, se porventura o Senhor me recolher, eu recolherei alegre, feliz, porque não foi em vão tudo que eu passei aqui para trazer um bom testemunho, para trazer para vocês a luz das Escrituras. Amém? Então Paulo ali também fala de enviar homens de Deus, e ele destaca que a importância de Timóteo para o seu ministério. Era um companheiro, um homem íntegro, um homem fiel, que tinha a mesma direção do Espírito Santo de Deus, tinha também a mesma visão de caminhar junto com Paulo, expandindo o reino de Deus para a terra. Então ele é um grande exemplo ali, que não importa o quão jovem seja o cristão, meus amados, ele pode dar frutos maravilhosos no reino de Deus, sim. Não é o tempo que você tem de casa, não é o tempo que você conhece a Deus que vai decidir se o seu fruto vai ser maravilhoso ou não, se vai ser grandioso ou não, porque tudo para Deus, meus amados, é perfeito. Amém? Nós somos um corpo. A mão faz uma coisa, o pé faz outra coisa, o olho faz uma coisa, o ouvido faz outra coisa. Cada um tem o seu chamado. Então nós nunca podemos ficar tentando medir o que o irmão faz. Medir qual é o compromisso, qual é a responsabilidade, qual é o dever do nosso amado. Nós simplesmente somos unidos. Amém? Você é feito para isso, meu filho. Se a tua missão é essa, Deus abençoe. O que precisar de mim, estamos juntos. Isso é uma conduta de um cristão. Agora, medir o que o outro faz, deixar ali o ciúme entrar no coração, a inveja entrar no coração, meus amados, isso daí já está destruindo o corpo. Então, é o que Paulo está trazendo aqui.
né? Por mais que Timóteo ali, um menino, um jovem, estava produzindo frutos maravilhosos para o reino de Deus, porque como está escrito na palavra, o querer e o efetuar pertence a Deus, não pertence ao homem. Não é o homem que constrói o homem, é Deus que constrói o homem. Amém? O pasto é de Deus, as ovelhas é de Deus, o povo é de Deus, tudo é de Deus. Nós só somos, né, meramente homens mortais. Não foi nós que demos o sangue na cruz, foi Jesus que deu o sangue na cruz. É Jesus que tem que ser honrado, é Deus que tem que ser glorificado. Amém? Nós só somos o quê? Ovelhinhas. Só somos o quê? Né? O instrumento de Deus para abençoar, né, o povo de Deus, para conduzir o povo de Deus. Então, meus amados, somos unidos. Não olhe o que o seu irmão faz, olhe o que Deus quer fazer na sua vida, tá bom? Então, dessa mesma forma que ele também fala sobre Epafrodito, que arriscou também a sua integridade física e também a sua vida para oferecer ajuda a Paulo. E o apóstolo aqui reconhece que o Senhor não permitiu que ele morresse, para não lhe acrescentar tristeza sobre tristeza. Então ele agradece a Deus por ter salvo a vida do Epafrodito, que passou ali, né, perigos iminentes, correu risco de vida, teve problemas, e o Senhor deu salvação, deu resgate, o Senhor deu ali, né, segurança para ele, trazendo vida. E evitou de Paulo ter tristeza sobre tristeza. Isso mostra o quanto o nosso Deus é bom, meus amados. O tempo todo Deus é bom. Amém? Então essa palavra, um pouquinho do que Deus está trazendo aos nossos corações através de Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, onde ele está dizendo claramente, Jesus. Amém? Deus exaltou Jesus à mais alta posição. Deu o nome que está acima de todo nome. Não é fulano, não é ciclano, não é papa, não é bispo, não é pastor, não é apóstolo que salva, meus amados. O nome que salva, o nome que tem poder, o nome que todos os joelhos se dobram é Jesus. Nós só somos mordomos, só somos servos do Deus Altíssimo. Estamos aqui para amar uns aos outros, meus amados. Então, nunca venhamos se engrandecer, nunca venhamos se ensoberbar, nunca venhamos achar que nós somos melhores ou que nós temos, né, ali a face com Deus e esnobando ou às vezes ignorando que aquele outro irmãozinho também tem, né, a sua comunhão com Deus, e Deus é quem prover todas as coisas. Amém, meus amados? Sejamos humildes, porque a humildade, meus amados, agrada a Deus. Amém? Então, toda língua confessa que Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso mestre se chama Jesus, não é homem, é Jesus Cristo que é o mestre. Você pode ter ver nas escrituras que Paulo não foi chamado de mestre, a gente vê nas escrituras que Pedro não foi chamado de mestre, né? Quando Maria Madalena avistou Jesus depois de ressurreto, né, que estava ali por fora do túmulo, o que ela falou? Ela falou assim, mestre, Rabi, ele é o mestre, meus amados. Nós temos que seguir o nosso mestre que se chama Jesus. Amém? E a glória de Deus Pai seja manifesta em todos nós. Assim, meus amados, nós temos que o quê? Obedecer a palavra de Deus, né? Apenas o quê? Na presença de Deus. Sermos fiéis a Deus em toda boa vontade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te capacite ainda mais para você resplandecer, para você brilhar como uma estrela na vida das pessoas que são necessitadas e precisam de uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã.